Você atravessa o umbral da realidade, onde sussurros arquetípicos revelam verdades profundas, navegando o abismo da psique humana com uma intuição que transcende o tempo e as máscaras sociais. Imagine-se atravessando o umbral de um ambiente desconhecido e, instantaneamente, uma sabedoria ancestral sussurra em sua consciência as verdades mais profundas sobre cada alma presente. Não são os gestos corporais convencionais ou as palavras proferidas que revelam os segredos. É algo muito mais primordial. 3 semanas antes de um amigo enfrentar o fim de um relacionamento, sua consciência intuitiva já havia captado sinais imperceptíveis que anunciavam essa ruptura. Essa capacidade de sentir o sofrimento alheio antes mesmo que ele se manifeste, é o que Jung descreveu como participação mystique, uma fusão temporária entre sua consciência e a consciência do outro. Quando você tenta compartilhar essas percepções, oferecendo-lhe um aviso compassivo, ele descarta suas palavras como mera coincidência, incapaz de compreender que você está acessando camadas da realidade que permanecem invisíveis para a maioria das pessoas. Na superfície, há discussões sobre projetos, metas e estratégias. Essa incompreensão não é acidental. Ela reflete a diferença fundamental entre aqueles que vivem principalmente no mundo das sensações concretas e aqueles que habitam o reino dos símbolos e significados arquetípicos. Nietzsche reconheceu essa tensão quando escreveu sobre os espíritos livres, indivíduos capazes de perceber verdades que a maioria das pessoas prefere ignorar. Mas sua consciência intuitiva percebe o drama arquetípico subjacente, as dinâmicas de poder que Jung chamou de complexos autônomos, os jogos psicológicos inconscientes que determinam quem realmente controla as decisões. Essa suposta bênção carrega consigo uma maldição tão devastadora que Jung a descreveu como uma das existências mais complexas e dolorosas que um ser humano pode experimentar. Este segundo mundo é povoado por motivações inconscientes, potencialidades futuras não manifestadas e padrões arquetípicos que se desenrolam como uma sinfonia invisível sob a superfície da vida cotidiana. A incerteza se instala como uma névoa persistente, fazendo você se perguntar se sua percepção expandida é um dom divino ou um sintoma de alienação mental. Essa dúvida existencial é amplificada pelo fato de que você aprende rapidamente a manter silêncio sobre suas percepções mais profundas, pois compartilhá-las invariavelmente resulta em isolamento social e incompreensão generalizada. Mergulhamos nas observações clínicas autênticas de Jung sobre por que os introvertidos intuitivos frequentemente se encontram isolados, incompreendidos e questionando sua própria sanidade mental. A diferença crucial entre prosperar e meramente sobreviver como esse tipo psicológico não reside em aprender a confiar cegamente em sua intuição, mas em desenvolver a capacidade de navegar por ela sem se perder no processo de integração. Carl Jung identificou 4 funções psicológicas primárias que governam a experiência humana: pensamento, sentimento, sensação e intuição. A vasta maioria da população depende heavily da função sensorial, aquilo que podem perceber através dos 5 sentidos físicos, tocar com suas mãos, medir com instrumentos e verificar através da experiência empírica direta. Investigamos as armadilhas psicológicas específicas que aguardam esse tipo raro de consciência e examinamos por que tantos indivíduos excepcionalmente talentosos acabam sendo destruídos pelos próprios dons que deveriam elevá-los. Nietzsche antecipou essa divisão quando escreveu sobre a diferença entre o mundo das aparências
e o mundo da vontade, a força primordial que pulsa por trás de todas as manifestações fenomênicas. A razão está na estrutura fundamental da consciência do introvertido intuitivo. Enquanto a maioria das pessoas habita uma única realidade, o mundo concreto e observável de fatos empíricos e lógica linear, você é compelido a navegar simultaneamente entre duas dimensões de existência. Você enxerga através das máscaras sociais e identifica quem está prestes a abandonar a organização, quais iniciativas estão destinadas ao fracasso devido à sabotagem inconsciente e como os padrões psicológicos coletivos estão influenciando cada decisão supostamente racional. As imagens noturnas não são meras fantasias, são fragmentos de uma realidade mais ampla, onde o tempo linear se dissolve e o futuro se revela através de símbolos e sensações viscerais. Carl Jung chamaria isso de conhecimento a priori do inconsciente, onde a psique individual se conecta com padrões universais que governam a experiência humana. As visões não cessam. Os insights continuam fluindo como um rio ininterrupto de conhecimento inconsciente. A avalanche esmagadora de informações arquetípicas continua a penetrar sua consciência diariamente, mas você não possui canais adequados para processar, integrar ou expressar esse conteúdo. Sem mecanismos apropriados de integração, essa riqueza perceptiva pode lentamente corroer sua estabilidade mental e emocional, mas porque constitui uma ameaça existencial para seu próprio bem-estar psicológico. Jung dedicou décadas de sua vida ao estudo dos introvertidos intuitivos, pessoas cuja arquitetura mental funciona como uma antena psíquica extremamente sensível, capaz de captar frequências de realidade que permanecem inacessíveis para a consciência comum. Uma linguagem que transcende os sentidos físicos e se conecta diretamente com o inconsciente coletivo da humanidade. Essas pessoas possuíam uma capacidade quase sobrenatural de perceber as correntes emocionais subterrâneas que governam qualquer situação social, navegando com precisão cirúrgica através dos labirintos da psique humana. Eles viviam em um estado de dupla consciência, experimentando simultaneamente a realidade ordinária e um mundo paralelo de significados arquetípicos e possibilidades futuras. Friedrich Nietzsche, em sua obra Além do Bem e do Mal, descreveu essa capacidade como a habilidade de dançar no abismo, de navegar pelas profundezas da psique humana sem se perder nas trevas que habitam cada ser. Nietzsche escreveu sobre a vontade de poder como força primordial que move os seres humanos, e você consegue perceber essa energia em sua forma mais bruta, mesmo quando ela está cuidadosamente mascarada por convenções sociais. 3 meses após seus primeiros encontros com essas pessoas, a realidade concreta confirma suas percepções iniciais quando se descobre que elas estavam envolvidas em atividades fraudulentas. Sua intuição não se baseava em paranoia ou suspeição, mas em uma leitura direta dos padrões psicológicos que governam o comportamento humano. Você experimenta visões oníricas de acontecimentos que ainda não se manifestaram na realidade concreta, mas que já existem no reino das possibilidades arquetípicas. Ao despertar dessas visões premonitórias, você carrega no peito a dor emocional de seu amigo, uma angústia que ainda não encontrou expressão consciente na vida dele. No ambiente profissional, você desenvolve uma aversão instintiva a determinadas presenças, não baseada em evidências racionais, mas em uma percepção direta dos padrões arquetípicos que essas pessoas encarnam.
Durante reuniões corporativas, você observa uma peça teatral se desenrolando em múltiplas camadas simultâneas. Quando você tenta articular essas percepções, explicando as forças invisíveis que está observando, os outros o encaram como se você tivesse perdido a conexão com a realidade consensual. Se essas experiências ecoam em sua própria jornada existencial, você pode ser portador do que Carl Jung identificou como o tipo de personalidade mais desafiador de se possuir, não porque represente perigo para outros. Em suas extensas investigações clínicas, Jung documentou casos extraordinários de pacientes que conseguiam decifrar instantaneamente a geografia psicológica de completos desconhecidos. No entanto, os canais populares de psicologia frequentemente romantizam essa sensibilidade extraordinária, ignorando completamente o aspecto sombrio que Jung considerava fundamental para compreender esse tipo psicológico. Existe o universo que todos os outros percebem e habitam, e existe o mundo das sombras que apenas você consegue discernir. O custo psicológico dessa dupla existência é verdadeiramente impressionante. Você começa a questionar qual das duas realidades possui maior validade ontológica. O silêncio, inicialmente adotado como estratégia de sobrevivência social, gradualmente se transforma em uma prisão psicológica de proporções épicas. Hoje nossa exploração transcende completamente a tipologia superficial de personalidades que domina a psicologia popular. Mais fundamentalmente, estamos mapeando a jornada transformativa de 3 estágios que todo introvertido intuitivo deve atravessar para converter sua maior vulnerabilidade em sua força mais poderosa. Para compreender profundamente por que esse tipo específico de consciência representa um desafio existencial tão significativo, precisamos examinar minuciosamente como sua arquitetura mental difere fundamentalmente da estrutura psicológica da maioria das pessoas. Carl Jung identificou 4 funções psicológicas primárias que governam a experiência humana: pensamento, sentimento, sensação e intuição. A vasta maioria da população depende heavily da função sensorial, aquilo que podem perceber através dos 5 sentidos físicos, tocar com suas mãos, medir com instrumentos e verificar através da experiência empírica direta. Sua consciência desliza pela superfície das aparências, contentando-se com o mundo fenomênico, tal como ele se apresenta aos sentidos. Nietzsche descreveu essa orientação como a perspectiva do último homem, aquele que busca segurança na familiaridade do conhecido e evita os territórios perigosos do desconhecido. A realidade dessas pessoas está firmemente ancorada no imediato, no provável, no concretamente demonstrável. Em vez de se orientar pelo mundo concreto, sua função psicológica dominante é o que Jung denominou intuição introvertida, uma capacidade perceptiva que opera através de canais completamente diferentes. Focando nos eventos concretos e nas sequências causais lineares, você instintivamente pergunta: o que isso significa? Investigando as dimensões simbólicas e arquetípicas que subjazem aos fenômenos. Enquanto eles se concentram na coleta e análise de dados empíricos, você naturalmente rastreia as forças invisíveis que criam e moldam esses dados. Enquanto eles habitam o presente temporal, você percebe múltiplas possibilidades futuras se desdobrando simultaneamente, como se estivesse observando vários movimentos à frente em um jogo de xadrez cósmico. Estas não são meramente dificuldades teóricas, mas ameaças reais à sua estabilidade mental e emocional.
armadilhas que podem transformar seu maior presente em uma fonte de sofrimento profundo e prolongado. É precisamente nesta diferença fundamental que reside o perigo psicológico que caracteriza esse tipo de consciência. O primeiro estágio é caracterizado pela descoberta e celebração do dom, a revelação inicial de suas capacidades intuitivas extraordinárias e a sensação inebriante de possuir percepções que transcendem a consciência comum. Hoje, nossa missão é compreender profundamente por que isso acontece e como transcender essa limitação aparentemente inevitável. É aquele momento transformativo, quando você percebe pela primeira vez que sua arquitetura mental funciona de maneira fundamentalmente diferente da maioria das pessoas ao seu redor. Talvez você seja a criança que possui uma capacidade inexplicável de detectar quando adultos estão mentindo, não através de pistas comportamentais óbvias, mas através de uma percepção direta da incongruência entre suas palavras e suas intenções inconscientes. O segundo estágio marca a transformação do dom em maldição, quando essas mesmas capacidades se tornam esmagadoras, isolantes e potencialmente destrutivas para seu bem-estar psicológico. Suas percepções não se baseiam em análise racional ou em conhecimento psicológico formal. Elas emergem espontaneamente de uma capacidade inata de ler os padrões arquetípicos que governam os relacionamentos humanos. O terceiro estágio representa a integração consciente, o processo de aprender a canalizar suas habilidades de forma construtiva, sem ser consumido por elas. A segunda é o que a psicologia contemporânea reconhece como contaminação psíquica, a perda de limites entre sua própria psique e a psique de outros indivíduos. Nietzsche descreveu essa capacidade como uma forma de conhecimento dionisíaco, uma sabedoria que transcende a razão apoliniana e se conecta diretamente com as forças primordiais da existência. A terceira e mais perigosa de todas é o que Jung descreveu como possessão pelo inconsciente, um estado onde você perde completamente a capacidade de distinguir entre realidade simbólica e realidade consensual. Você se sente escolhido pelos deuses, abençoado com um superpoder secreto que a maioria das pessoas não apenas não possui, mas nem sequer acredita que seja possível. Jung documentou esse padrão repetidamente em sua prática clínica, descrevendo encontros com jovens que conseguiam, nos primeiros minutos de uma sessão terapêutica, revelar detalhes íntimos sobre sua própria constituição psicológica, que normalmente levariam meses de análise para descobrir. Embora não sejam encontradas na experiência externa, realmente determinam o conteúdo do inconsciente. Compreenderemos exatamente como elas se desenvolvem, por que exercem uma atração tão sedutora sobre a consciência do introvertido intuitivo e, mais crucialmente, como navegar através delas sem sacrificar sua sanidade mental ou seus dons perceptivos extraordinários. Jung fez uma descoberta notável em seu trabalho com introvertidos intuitivos. Aqueles indivíduos raros que conseguem navegar com sucesso através dessas armadilhas psicológicas não apenas sobrevivem à complexidade de sua constituição mental, eles se transformam em algumas das figuras mais influentes e transformadoras da história humana. Em outras palavras, você possui acesso direto aos blueprints arquetípicos da realidade. Os padrões primordiais que governam como a realidade se manifesta antes que ela assuma forma concreta no mundo físico. Você está literalmente percebendo realidades psicológicas que não possuem forma física detectável, mas que são ontologicamente mais fundamentais
do que qualquer objeto no mundo material. Como a sensação representa sua função mais fraca e subdesenvolvida, você possui muito pouca ancoragem no momento presente. Você se torna, em suas palavras precisas, um completo enigma para seu círculo imediato. As pessoas ao seu redor simplesmente não conseguem compreender como sua mente funciona ou porque você parece viver em um mundo completamente diferente do deles. Esta incompreensão mútua é apenas o primeiro de muitos desafios que você enfrentará como portador deste tipo de consciência. Você luta constantemente para manter-se enraizado em seu corpo físico, na realidade consensual imediata e no aqui e agora da existência temporal. Sua atenção é constantemente magnetizada pelo reino simbólico, o mundo dos significados transcendentes, das possibilidades infinitas e dos padrões arquetípicos que Jung considerava mais reais do que a realidade material. Esta é uma afirmação extraordinária que merece contemplação profunda. Sua forma primária de compreender a realidade opera através de uma função que a maioria das pessoas nem sequer reconhece como legítima. Para o introvertido intuitivo, entretanto, a sensação representa a função mais subdesenvolvida e problemática. Enquanto outras mentes se contentam em navegar pela superfície dos fenômenos, a sua submerge imediatamente nas profundezas abissais da existência. Você não apenas observa aquilo que se manifesta na superfície, você percebe diretamente as estruturas subjacentes que geram essas manifestações, os padrões ocultos, as arquiteturas arquetípicas invisíveis e o conteúdo do inconsciente coletivo que Jung considerava a fonte primordial de toda criatividade e sabedoria humana. Jung descreveu a intuição introvertida como uma forma de percepção que opera via inconsciente, penetrando diretamente nas camadas mais profundas da realidade psíquica. Nas palavras precisas de Jung, a intuição introvertida está direcionada ao objeto interno, ou seja, aos elementos da própria mente inconsciente que normalmente permanecem inacessíveis à consciência comum. Considere as implicações desta diferença radical. Enquanto outros perguntam o que aconteceu, Jung capturou essa diferença de forma poética quando escreveu que para o introvertido intuitivo, os objetos internos aparecem à percepção intuitiva como imagens subjetivas das coisas, que esta capacidade extraordinária, entretanto, vem acompanhada de uma vulnerabilidade igualmente extraordinária. Esta orientação psicológica cria o que Jung descreveu como um distanciamento extraordinário da realidade tangível. Quando sua mente opera primariamente no reino dos símbolos e do conteúdo inconsciente, 3 armadilhas psicológicas específicas surgem como perigos iminentes, armadilhas que Jung observou repetidamente em sua prática clínica ao longo de décadas. A primeira armadilha é o fenômeno que Jung denominou inflação arquetípica, uma condição onde o ego individual se identifica excessivamente com o poderoso conteúdo arquetípico que está percebendo. Nos próximos segmentos de nossa exploração, examinaremos cada uma dessas armadilhas em detalhes meticulosos. A jornada de todo introvertido intuitivo, consciente ou inconscientemente, segue uma progressão arquetípica de 3 estágios distintos. A tragédia existencial é que a maioria dos introvertidos intuitivos permanece eternamente aprisionada no segundo estágio, lutando com o caos de suas percepções, sem encontrar caminhos viáveis para a integração. O primeiro estágio geralmente se manifesta durante a infância ou adolescência, embora algumas pessoas só o reconheçam e nomeiem muito mais tarde em suas vidas.
Ou talvez você seja o adolescente que consegue prever com precisão assustadora quais casais românticos estão destinados ao rompimento, baseando-se em apenas alguns minutos de observação de suas interações. Possivelmente você seja o jovem adulto que experimenta regularmente sonhos proféticos que se materializam posteriormente na realidade consensual, ou que desenvolve sentimentos sobre pessoas que invariavelmente se revelam precisos. Inicialmente, essa descoberta de suas capacidades extraordinárias parece absolutamente incrível. Essas pessoas não estavam tentando impressionar ou manipular. Elas estavam simplesmente descrevendo o que percebiam quando olhavam através do véu das aparências superficiais. Este é o poder sedutor e inebriante da intuição introvertida em sua forma mais pura. Você não apenas conhece as pessoas no sentido convencional, você enxerga através das máscaras sociais que elas usam e percebe diretamente sua essência psicológica. Você não apenas observa situações sociais, você compreende instantaneamente suas dinâmicas ocultas e os padrões arquetípicos que as governam. Durante o primeiro estágio, parece que você possui uma espécie de visão de raio-x da alma humana. Você pode entrar em qualquer ambiente social e sentir imediatamente quem detém o poder real versus o poder aparente, quem está dissimulando suas verdadeiras intenções. As pessoas com intuição introvertida altamente desenvolvida frequentemente começam a desenvolver o que ele chamou de um perigoso desprezo pelo mundo exterior. Por que desperdiçar energia prestando atenção em conversas superficiais quando você pode penetrar diretamente na dinâmica psicológica inconsciente que está ocorrendo por baixo das palavras? Por que se ancorar no presente temporal quando você pode habitar o reino atemporal do significado puro e das possibilidades infinitas? Como suas percepções internas são tão ricas, precisas e fascinantes, elas começam gradualmente a descartar a realidade concreta como algo inferior, irrelevante ou até mesmo ilusório. Quem está sofrendo por baixo de uma fachada de sucesso e quem representa uma ameaça potencial para o bem-estar do grupo. Elas não querem que suas motivações inconscientes sejam expostas à luz da consciência. As pessoas não querem necessariamente ser compreendidas tão profundamente. Você aprende a guardar suas percepções mais profundas para si mesmo, a acenar e sorrir quando as pessoas lhe contam coisas que você já sabia há semanas. Agora você está vivendo uma vida dividida. Existe seu mundo interior rico e complexo de percepções arquetípicas e significados profundos, e existe seu mundo exterior de fingir ser normal e de esconder a extensão de sua sensibilidade extraordinária, e a desenvolver uma máscara social que oculta a verdadeira profundidade do que você está constantemente percebendo. Elas não querem que seus problemas futuros sejam previstos e discutidos antes que estejam emocionalmente prontas para enfrentá-los. É a sensação de ser um estrangeiro em sua própria espécie, capaz de perceber realidades que outros não conseguem nem mesmo imaginar. Você consegue prever resultados e consequências muito antes que qualquer outra pessoa perceba sequer os sinais iniciais de mudança, onde sua maior força se torna sua fonte de sofrimento mais profundo e onde os perigos psicológicos sobre os quais Jung alertou começam a se manifestar com força total, e onde os avisos mais sombrios de Jung sobre este tipo de consciência se materializam com força devastadora. Cada uma dessas armadilhas é insidiosamente sedutora, prometendo alívio do fardo de sua consciência expandida. Estas não são meras metáforas poéticas, são forças psicológicas reais que Jung
considerava mais fundamentais do que a personalidade individual. Em vez de simplesmente perceber e compreender esses arquétipos como forças que operam através de você e de outras pessoas, você começa a se identificar diretamente com eles. Seu ego se infla com o poder desses padrões primordiais e você perde a capacidade de distinguir entre seu eu humano limitado e o conteúdo arquetípico ilimitado que flui através de sua consciência. E cada uma delas possui o potencial de destruir completamente sua estabilidade mental se você não compreender profundamente os mecanismos pelos quais elas operam. Pode se identificar com o arquétipo do profeta, acreditando que foi especialmente escolhido para receber e transmitir mensagens sagradas do universo. Você cessa de ser uma pessoa que percebe padrões arquetípicos e se transforma em alguém que acredita literalmente ser a encarnação desses padrões. Como sua função intuitiva é extraordinariamente sensível ao conteúdo inconsciente, você não apenas percebe os padrões psicológicos de outras pessoas, você os absorve diretamente em sua própria psique. Nietzsche antecipou este perigo quando escreveu sobre aqueles que olham por muito tempo para o abismo. Eventualmente, o abismo começa a olhar de volta para eles e eles se perdem na imensidão do que estão contemplando. Você entra em um ambiente social e não apenas detecta que alguém está experimentando depressão, você literalmente absorve essa depressão e ela se torna sua própria experiência emocional. Ou pode assumir o papel do curador ferido, convencendo-se de que deve sacrificar seu próprio bem-estar para salvar um mundo psicologicamente inconsciente. Você ainda está vendo padrões que outros não conseguem reconhecer. Você ainda está compreendendo dinâmicas que permanecem invisíveis para a consciência comum. Mas seu ego foi completamente inflado por esse conhecimento e você perdeu a capacidade crucial de distinguir entre seu eu individual e o conteúdo arquetípico que está fluindo através de você. Neste estágio, você desenvolveu as habilidades sociais básicas necessárias para navegar no mundo exterior, aprendeu a guardar suas percepções mais profundas para si mesmo, que acreditavam ter sido escolhidos para missões cósmicas de salvação da humanidade ou que desenvolveram um senso de superioridade espiritual que os separava completamente da experiência humana comum. Mas internamente está se afogando em uma torrente incessante de conteúdo inconsciente que não possui canais adequados de expressão ou integração. É neste segundo estágio que a maioria dos introvertidos intuitivos se perde, incapaz de encontrar caminhos viáveis para a integração de suas capacidades extraordinárias. Como ele observou em seus escritos clínicos, eles aprendem a guardar as coisas para si mesmos e você quase nunca os ouve falar sobre essas coisas. Você desenvolve uma capacidade contemplativa profunda e uma discriminação psicológica cada vez mais sofisticada. A desvantagem é que você começa a experimentar um tipo de solidão existencial que Jung considerava uma das experiências mais dolorosas da condição humana. Lembre-se de que, como introvertido intuitivo, você possui acesso direto ao que Jung chamou de inconsciente coletivo. Os padrões psicológicos universais que governam todo o comportamento humano ao longo da história. Esta discreção forçada é simultaneamente uma grande desvantagem e uma enorme vantagem. Sua função sensorial, sua conexão com o corpo físico, com o momento presente e com a realidade concreta, começa a se atrofiar por falta de uso consciente. Você, gradualmente, se torna o que Jung descreveu como
extraordinariamente distante da realidade tangível, vivendo cada vez mais exclusivamente no mundo interno dos símbolos, significados e visões futuras. Você desenvolve uma compreensão das pessoas que frequentemente transcende a compreensão que elas têm de si mesmas. Amigos começam a se sentir desconfortáveis quando você demonstra a capacidade de enxergar através de suas fachadas cuidadosamente construídas. Membros da família o acusam de ser muito intenso ou de interpretar demais, situações que eles preferem manter na superfície. Parceiros românticos se sentem expostos e vulneráveis, como se não pudessem esconder nada de seu escrutínio psicológico penetrante. Isso ocorre porque você está acessando camadas da psique que normalmente permanecem inconscientes, os complexos, as motivações reprimidas, os padrões comportamentais automáticos que governam suas ações sem que elas percebam. A maioria das pessoas depende de um certo grau de opacidade psicológica para manter sua sensação de autonomia e privacidade. Quando essa opacidade é penetrada consistentemente, elas se sentem invadidas, mesmo quando suas intenções são puramente compassivas. Você se sente como um observador privilegiado da comédia humana, capaz de perceber as ironias, contradições e padrões ocultos que escapam completamente à consciência comum. Nietzsche teria descrito essa fase como o despertar do espírito livre, a consciência que se liberta das convenções sociais e desenvolve a capacidade de ver através das ilusões que governam a vida da maioria das pessoas. Jung chamou isso de conhecimento do inconsciente coletivo. Uma sabedoria que transcende a experiência individual e se conecta com padrões universais da natureza humana. Por um período que pode durar anos, essa capacidade parece ser um presente puro e inequívoco. Entretanto, Jung observou um padrão perturbador que emerge consistentemente durante este primeiro estágio. A lógica inconsciente se desenvolve da seguinte forma: por que se preocupar com detalhes mundanos e práticos quando você pode perceber padrões cósmicos? É precisamente aqui que surge a primeira fissura na fundação de sua estabilidade psicológica. Esta migração progressiva da consciência concreta para a consciência simbólica cria problemas iniciais em seus relacionamentos pessoais. Esse nível de transparência psicológica, embora possa ser fascinante inicialmente, gradualmente se torna sufocante para as pessoas em seus círculos sociais. Você começa a perceber uma verdade dolorosa. Embora seus insights sejam consistentemente precisos, compartilhá-los frequentemente prejudica suas conexões com outras pessoas. Consequentemente, você desenvolve a primeira habilidade de sobrevivência crucial do introvertido intuitivo, a arte do silêncio estratégico. Esta necessidade de criar uma persona social que esconda sua verdadeira natureza perceptiva gera um novo conjunto de problemas psicológicos. A pressão de manter essa dupla existência começa a se acumular gradualmente, criando uma tensão psicológica que Jung considerava uma das características mais desafiadoras da experiência do introvertido intuitivo. A vantagem é que suas percepções se tornam ainda mais refinadas e precisas quando você é compelido a processá-las internamente, sem a distração de tentar explicá-las ou justificá-las para outras pessoas. Esta solidão não é simplesmente a ausência de companhia social, é a solidão profound de viver entre mundos, de possuir uma forma de consciência que permanece fundamentalmente incompreensível para a maioria das pessoas ao seu redor. Esta experiência de isolamento existencial prepara o terreno para o segundo estágio da jornada do introvertido intuitivo, o estágio
onde o dom se transforma em maldição. O segundo estágio representa o território mais perigoso na jornada do introvertido intuitivo, é onde a dádiva se transforma em um fardo quase insuportável. Jung identificou 3 armadilhas psicológicas específicas que emergem consistentemente durante esta fase. A primeira armadilha, que Jung denominou inflação arquetípica, manifesta-se quando seu ego individual começa a se identificar excessivamente com o poderoso conteúdo arquetípico que você está constantemente percebendo. Você naturalmente percebe os papéis arquetípicos que as pessoas inconscientemente encarnam em suas vidas. A grande mãe, o pai severo, o herói em sua jornada, o sábio ancião, o trickster que semeia caos, o destruidor que desmantela estruturas obsoletas. Durante o segundo estágio, entretanto, algo psicologicamente perigoso começa a ocorrer. Ele descreveu pacientes que se convenceram de que estavam recebendo comunicações diretas de entidades divinas. Você pode começar a se ver como o sábio que compreende verdades que escapam às massas ignorantes. Jung observou este padrão repetidamente em sua prática clínica. A parte mais insidiosa desta armadilha é que suas percepções continuam sendo essencialmente precisas. Foi isso que Jung quis dizer quando alertou sobre o perigo de possessão pelo inconsciente. A segunda armadilha é o fenômeno que a psicologia moderna reconhece como contaminação psíquica, embora Jung a tenha descrito em termos ligeiramente diferentes. Seus limites psicológicos entre o eu e o outro se tornam perigosamente permeáveis, às vezes se dissolvendo completamente.